Glória a Deus. Vocês estão animados? Deixa eu ver se tem alguém de verde aqui. Espera aí, deixa... Tô brincando, gente. Tem, né? Tem um pessoalzinho de verde aí. Fica ligado. E a galera que está de vermelho, né? Comprometida. Um casal aqui, ó, bonito, gente, esse casal. Boa noite, True Life. Feliz Dia dos Namorados, para os namorados. E para os encalhados, vamos orar, né, gente? A gente vai fazer uma corrente de oração aí para vocês desencalharem. Amém, igreja? Então, na semana passada, o pastor Johnny trouxe uma mensagem relacionada a namoro. E ele explicou para a gente que na Bíblia não tem essa palavra namoro. E que os casais, antigamente, eles não namoravam. Eles logo casavam e, normalmente, eram os pais que preparavam esse momento, que escolhia o marido, que escolhia a esposa, né? E eu quero falar para vocês a respeito de alguns princípios relacionados a namoro, noivado, casamento, solteirice, né? Como o Guga e a Ana ministraram aqui antes nos teens, fui muito ministrada, foi muito legal. Né? Eu quero deixar para vocês alguns princípios, né, que são muito importantes para quem quer viver, de fato, a vontade de Deus nessa área também. Amém, gente? Então, concentra aqui. Já que você veio, fica no culto, amém? Não distrai, não. Tá? Então, vamos lá. Eu queria falar com vocês de alguns princípios. Vamos ver alguns princípios importantes à luz da Bíblia, que de cara poderão dar uma aprumada em muita gente boa. Vai trazer para você entendimento do que é um namoro conforme a vontade de Deus. Vamos começar. Número 1, trata a sua namorada como se fosse a sua irmã. Olha o silêncio. Trata a sua namorada como se fosse a sua irmã. O homem cristão deve tratar as moças como as irmãs, com toda a pureza. Está lá em 1 Timóteo 5:2. Creio que ninguém tenha dúvida que essa atitude certamente se aplica ao namoro. Beleza? Portanto, entenda que a sua namorada não é um objeto feito para o seu prazer. Ok, gente? E sim uma pessoa feita à imagem e semelhança de Deus, que tem vontades, sentimentos e o Espírito de Deus nela. Toda vez que você olhar para a sua namorada, pense assim: se fosse a minha irmã, eu faria isso? Vocês não acham que é uma boa dica? Se fosse a minha irmã, eu ia tratar dessa forma? Então, siga lá o conselho que está lá em 1 Timóteo. Comece a treinar o nós, pois já não dá para ser eu e você. Ou seja, egoísmo, pensar só em si. Eu vou ler aqui para vocês. Evite o egoísmo, pois é pecado. Está em 2 Timóteo 2:3. Você sabia que muitas pessoas namoram e até se casam por motivos egoístas? Tentar se livrar do inferno, que é a casa onde vive, se livrar do controle dos pais, se ver longe dos irmãos, poder transar em paz, porque todo mundo acha que vai transar em paz, né? Que vai transar de manhã, de tarde e de noite, quando casar. Depois a gente conversa sobre isso, tá, gente? Buscar independência e tantos outros enganos. Mas o amor verdadeiro não procura os seus interesses, está lá em 1 Coríntios 13:5, mas procura o bem-estar do amado, exatamente da forma como o amor de Jesus para com a sua igreja. Não é egoísta, pois ele se sacrificou por ela e deixou o exemplo, por isso mesmo, pede a mesma coisa do homem em relação à esposa, em relação à namorada. Entenda, queridos, que o princípio do namoro é o mesmo princípio do casamento. Na verdade, o casamento começa no namoro. Então, se você não pratica os princípios no início,
você dificilmente vai praticar durante o casamento. Cresçam juntos em todas as coisas. Estimule o amor e as boas obras. Está lá em Hebreus 10, 24. Os dois devem crescer no namoro, um ajudando o outro a realizar seu máximo potencial, especialmente no sentido espiritual. Diferente do que vocês imaginam, namorar não é pegação, gente, o tempo todo, de manhã, de tarde, não é. O tempo do namoro é para um, como o pastor Johnny falou aqui na semana passada, um conhecer o outro. Não namore de olhos fechados. Porque lá na frente você vai tomar decisões que vão comprometer a sua vida. Tá? Um namoro que ocupa todo o seu tempo livre e que rouba as outras relações da sua vida não pode ser visto como algo saudável. Namoro que te rouba da sua família, dos estudos, do trabalho, dos seus amigos e de servir a Deus, tem alguma coisa errada. Observe isso. Enquanto você namora, você conhece o outro e você tem uma vida fora o namoro. E você não deve dedicar o seu tempo só ao namoro. Você deixa os amigos, você deixa a família, você deixa a igreja, porque a maioria dos jovens, e eu não estou mentindo, arrumou a namorada, abandona a igreja. Não sei o que acontece. E às vezes, os dois são da igreja. Isso não é saudável e isso não é indicado. Sejam criteriosos. Da mesma maneira, encorajam os jovens a serem prudentes. Está lá em Tito 2,6. Disse que o amor é cego, mas que o casamento abre os olhos. Mas para se contrariar esse ditado popular, deve-se namorar com os olhos bem abertos, observando o comportamento, as emoções, os valores, o caráter da outra pessoa. Exemplo aqui, se ele já traiu no namoro, conseguirá se mostrar fiel no casamento? Ela mente aos outros, será que ela sempre irá te dizer a verdade? Ele ou ela é abusivo no falar, grosseiro, ele quer mandar em você, mandar na sua roupa, falar, você não vai sair com essa roupa, não. Grita com você. Ele não se envolve em nada, é preguiçoso, ou ela. Não gosta de estudar. Ele é muito dramático ao extremo. Fica fazendo chantagem emocional com você o tempo todo. Se faz de muito carente. Não tem compromisso com o horário. É ciumento, possessivo, explosivo. Já se mostra violento agora. Acha que vai conseguir controlar esses impulsos depois do casamento? Em muitas conversas que a gente tem com alguns casais, e aí a gente pergunta assim, o casal está cheio de problema, você não percebeu isso no namoro? Ah, porque eu estava apaixonada. Aí eu estava apaixonada e eu não vi. Porque a gente faz, né, um cenário todo romântico sobre isso, e, na verdade, a gente deveria ser muito intencional. Até porque os casamentos de antigamente eram duradouros, as pessoas viviam bem, viviam felizes, e elas não tinham esse período de namoro. Porque era um casamento escolhido na base dos princípios e dos valores. E a gente é muito emocional, porque o namoro que o mundo prega é namoro de pegação. Fica, se der certo, deu, se não der, troca de novo, um pega o outro pega o outro e fica nessa. E é só isso, que às vezes não sabe nem o nome da pessoa. E depois, lá na frente, dá ruim. Existe outro ditado, este no meio dos psicólogos, que diz, de perto ninguém é normal. E sabe o que isso significa de verdade? Que o convívio só vai colocar uma lupa nos problemas. Por isso, é preciso namorar de olhos abertos. 5. Evite o pecado da sensualidade. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para a moça.
Disse Jó aqui, 31:1. É claro que Jó está falando das moças pelo fato dele ser homem. Mas esse versículo vale para ambos. E, Flavinha, essa linha, né, da promiscuidade, ou da prostituição, ou da sexualidade, ou de tudo isso, é só se a pessoa chegar aos finalmente mesmo, fazer sexo? Não. Você sabia que você entrar no Instagram de uma menina que está lá sensualizando e curtir a fotinha dela, você sendo comprometido, orando, namorando, noivo, casado, você está pecando nessa área? E você sabia que mesmo você sendo solteiro, você imagina Jesus entrando no Instagram e curtindo a foto de uma menina toda sensualizada? Vocês imaginam Jesus fazendo isso? E quando eu curto essa foto da menina lá expondo o corpo dela, eu estou curtindo e dizendo, eu concordo com você. Realmente você é um produto. É assim que a nossa sociedade te vê. Você sendo crente, você está concordando com o que ela está fazendo, com ela e com o corpo dela. Existem princípios e valores que a gente precisa caminhar neles. Porque senão, gente, a gente é igual a galera do mundo. Igualzinho, não muda nada. Grupo de WhatsApp, cheio de foto de mulher. Eu estou orando com uma menina, mas o meu grupo de WhatsApp, a galera manda foto de mulher pelada direto, eu vejo. Se eu pegasse o celular de vocês agora aqui com a senha aberta, entregasse na mão do pastor Johnny, olha aí, por favor, todas as conversas, as últimas, os grupos, como nós estaríamos? Vocês acham que pecado é só praticar sexo fora do casamento? Isso é pecado. E a gente precisa rever a nossa posição em relação a essas coisas. E se você é comprometido e faz esse tipo de coisa, você está dando brecha para a menina te mandar uma mensagem, para você começar a conversar fiado com ela e, de repente, colocar o seu relacionamento a perder. Uma vez, uma irmã lá do trabalho do Roberto... gente, eu sempre falo assim, o Roberto vai trabalhar, eu jogo o óleo de unção nele, oro em línguas e falo assim, Senhor, cega as minhas inimigas. Aí ele já sai orado de casa, entendeu, gente? Então, aí uma irmã lá do trabalho do Roberto, a irmã de Deus, mandou umas mensagens assim para ele. Quem conhece o Roberto, mais próximo dele, sabe que ele é extremamente organizado. E aí a irmã mandou lá assim, nossa, você é muito organizado, baense, meu Deus, eu pedi um negócio para você, você já fez. Ai, se todos os homens dessa empresa fossem assim, ai, que não sei o quê, que a Flavinha e que o meu marido não nos ouçam. Estranho, né, gente? Aí ele falou que não respondeu nada. Quando chegou em casa, ele me mostrou. E falou, amor, olha aqui, que a menina lá do meu trabalho mandou para mim e tal. Eu achei muito estranho. Nós oramos, repreendemos a pombagira. E aí, ele fechou a brecha. Aí eu falei, você não dá nem bom dia para ela na empresa, ok, irmão? Você passa, finge que não viu. Entendeu, gente? Se ele começa uma conversinha fiada ali... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí a gente vê que a vida dá ruim, a gente fala assim, não sei em que momento deu ruim. São pequenas brechas que a gente dá. Amém? Algumas perguntas podem ajudar você a evitar a imoralidade. O seu nível de contato, estou falando agora para os namorados. Ou aquele pessoal que fica, que acha que pode ficar. Você sabe que quem fica, fica aqui, né? Não vai para o céu, não, né? Não sei se vocês estão sabendo. Vai ficar aqui. Vai subir, não, né? Quem fica, fica. Só essa observação para vocês. O seu nível de contato físico os aproxima de Deus ou os afasta dele? No namoro. Depois que passam um tempo junto, temos culpa ou alegria? A sua roupa, menina, aumenta o respeito que seu namorado tem por você ou cria nele desejos que podem ser difíceis de controlar? O que você anda vestindo para namorar? Quer dizer, para namorar não, para ir para qualquer lugar, né? Você respeita a sua namorada
Ou acha que ela tem obrigação de suprir seus desejos carnais? E fica ameaçando, porque eu sou mais experiente, se você não fizer isso, a gente vai terminar. E fica manipulando a menina. Termina, isso aí, pastor. Você já disse ou ouviu do outro algo do tipo, o que a Bíblia diz não é mais para nosso tempo. A gente também não precisa ser tão crente, né? Somos jovens. Outro dia uma menina falou para mim, Flavinha, o rapaz falou para mim que eu sou muito crente para ele. Eu falei, ótimo, então vaza. Está fazendo o que aqui, né? Nosso relacionamento físico reflete os padrões do mundo ou de Deus? Está lá em Romanos 12, 1, 2. Se assistimos aquele filme ou aquela série, que vocês adoram uma série cheia de cena, de sexo, que dispara vários gatilhos, né? Eu sei que essas séries que vocês viram, outro dia a gente teve um debate no nosso TV sobre isso, eu fiquei de cabelo em pé. E olha que eu sou uma pessoa bem para frente, mas eu fiquei chocada. Vigia com essas séries, vigia com esses filmes. O que entendo por pureza sexual? É o suficiente apenas não transar? Está lá em Efésios 5:3. Como eu falei antes, não é só transar. Você fala para mim assim, Flavinha, eu nunca transei com meu namorado, mas seu namorado conhece o seu corpo de frente para trás, de trás para frente. Você acha que você é virgem ainda? Sim ou não, gente? Vocês estão tão quietos. Por que os passeios de vocês precisam ser sempre sozinhos? As respostas dessas perguntas vão te ajudar a saber qual caminho estão seguindo no relacionamento. Outra coisa muito importante que o pastor Johnny falou também na semana passada, respeite o papel dos pais no namoro. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Está lá em Provérbios 6, 20. Durante o namoro, alguns jovens praticamente evitam os pais e não frequentam as casas das famílias um do outro. Estão sempre procurando sair para outros lugares. Na Bíblia, observamos que os pais frequentemente aconselhavam os seus filhos na escolha de seus parceiros. Em alguns casos, os filhos já eram adultos, mas ainda respeitavam a orientação de seus pais. Está lá em Gênesis 24:3. Os pais normalmente têm muito a oferecer, porque já passaram pela fase do namoro, do noivado e estão no casamento. Seria um grave erro não aprender com a sabedoria dos pais. Muitos casais sofrem hoje porque se mostraram teimosos e não respeitaram os pais de namoro. E mesmo que você tenha uma família, que não tenha uma família estruturada, procure o seu líder. Estamos aqui para te ajudar e para te orientar. Eu também vim de uma família que não é estruturada. Então, se você precisa de ajuda, procura a gente. Olhando na direção certa, deve-se olhar para Deus. Em todas as circunstâncias da vida, devemos olhar em primeiro lugar para Deus. Jesus disse, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mateus 22, 37 a 38. O namoro que tira a sua atenção das coisas de Deus não ajudará o seu crescimento espiritual. Se você arrumou um namorado, né, e ele, um boiunção, que no início é boiunção, mas depois ele quer te tirar da igreja. Porque isso acontece, tá, gente? Tem uns meninos que vêm aqui, e aí ele gosta de uma menininha ou uma menina, e aí começa a namorar, sai da igreja. Se você está com uma pessoa do teu lado que não te ajuda a crescer espiritualmente, você precisa sentar e rever essa relação. Ou muda a relação, ou termina mesmo. Deve-se olhar para o seu...
eu achei essa parte aqui tão interessante, né? Porque quando a gente começa a namorar, a gente fica meio egoísta, né? Então a gente só pensa no namoro, só pensa no namorado, só pensa nela, só pensa nele, é uma loucura, né? E aí ele fala assim, Jesus continuou, deve-se olhar para os seus próximos. Jesus continuou, o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. Quando um casal de namorados se isola, dedicando quase todo o seu tempo ao namoro, desobedece o mandamento de Jesus. O namoro como a vida, deve ter como fundamento os princípios de servir a outros. Não é só você e a sua namorada, só serve vocês dois. Esquece de servir a família. A menina limpava a casa, não limpa mais, porque tem que ficar com o namorado. Lavava a roupa dela, não lava mais. O menino ajudava em casa, não ajuda mais. Só vive um para o outro, como se fossem casados. E abandona a família. Abandona os amigos, abandona tudo. Está errado, gente. Não se esqueça de olhar para as pessoas ao seu redor. As mães fazem queixas para a gente. Fulano está namorando agora, eu não vejo ele num almoço de domingo. Todo o programa dele é com a namorada ou com o namorado. E eu quero dar para vocês mais algumas também sugestões práticas. Cuidado com o jugo desigual, porque une duas pessoas que pertencem a reinos diferentes, com objetivos diferentes, com autoridades diferentes. Se um sapo casa com uma águia, aonde vai ser o ninho? Na lagoa ou na árvore, na montanha? Os filhos vão ser criados aonde? Na lagoa ou na árvore? A gente precisa pensar nisso. Limitem e controlem o contato físico, evitando criar ou alimentar desejos sensuais. Respeitem um ao outro sempre. Se você está namorando uma pessoa que não te respeita, que grita com você, que te agride verbalmente ou que te diminui, termine ontem, porque é um relacionamento abusivo. Tanto ela quanto ele. Outro dia a gente ficou sabendo que uma namorada tacou o celular na cara do menino. Então, falta fruto do espírito e falta libertação. Eu não estou falando só de menino, não, porque tem menina que é abusiva também. Então, você vigia na terra. Não se isolem durante o namoro que te rouba, já falei isso, da família, da igreja, dos amigos, de você mesma e de Deus. Já começou errado. Deem prioridade para as coisas espirituais. Participem dos GVs e dos encontros da igreja. Não apenas quando você estiver escalado em algum trabalho. Além de estar escalado, você precisa vir à igreja. Precisa vir com seu namorado. Você precisa ser ministrado. Precisa crescer espiritualmente. Estudem a Bíblia juntos. E sempre procurem lugares públicos para se encontrar. Não é dentro do carro, escondido debaixo da árvore. Não é escondido dentro do quarto dela, não é escondido dentro do quarto dele. Não é programinha isolado o tempo todo. Gente, olha só, o hormônio é primo do demônio. Então, se você der lugar para ele, ele vai longe. E olha só, graças a Deus por isso, nós somos saudáveis. Isso foi Deus que criou na gente. No tempo certo, vivendo na época certa, é maravilhoso. Mas fora do tempo, traz coisas ruins para a nossa vida, consequências ruins. Ore antes, durante e sempre. Orem juntos, pedindo que Deus abençoe seu namoro, dando sabedoria e temor para não prejudicarem o que Jesus tem para os dois como propósito de vida e até um futuro casamento. Amém? E qual é a característica de um namoro cristão? Vou falar aqui para vocês. Seguem alguns princípios. Somos guiados por aquilo que temos como propósito. Sua motivação irá fazer com que você tenha atitudes condizentes com o propósito que precisa alcançar. Um namoro cristão que não tem o objetivo do casamento vai levar ambos para a perdição.
Sendo assim, não existe motivo para a existência desse relacionamento. Não estamos dizendo que se deve iniciar um namoro com a data do casamento. Não é isso. Eu comecei a namorar hoje, meu casamento já está marcado para a semana que vem. Mas todo mundo que namora, namora pensando em casar. Não namora pensando em usar o outro ou ser usado e depois, não deu certo, vamos deixar para lá. Então, você precisa caminhar para dar certo. Você precisa fazer com que dê certo. Com responsabilidade, ir até a casa da moça, pedir aos pais a permissão para namorar, não é uma coisa do passado. Ok, meninos? Tem que ir lá pedir ao pai dela, a mãe dela, o tio dela, sei lá, a pessoa que é autoridade na vida dela. Você tem que fazer isso porque isso tem valor no mundo espiritual. E demonstra que você é um rapaz sério, responsável e que valoriza ela. Amém, igreja? Então, se você está namorando e não fez isso, essa é a grande oportunidade. Acatar as direções dadas pelos pais e líderes fortalecem esse princípio. Responsabilidade traz credibilidade e honra traz bênção. Quanto mais responsabilidade um tiver com o outro, e principalmente consigo mesmo, mais sólido e maduro será esse relacionamento. A irresponsabilidade deixa qualquer um inconsequente. Seja responsável com a sua vida e com a vida dela. Fazer o que dá na telha, não ouvir a opinião dos outros, principalmente dos pais e dos líderes, faz você criar desculpas para atitudes imaturas que vão roubar sua noção de perigo. E se você está assim, é hora de acordar. Se você está vivendo isso, um namoro irresponsável, de qualquer jeito, sem princípios, sem valores, é hora de você sentar e rever se vale a pena isso ou o que vocês podem melhorar. Com santidade. Esse é um dos temas mais falados por nós. A gente fala muito aqui sobre santidade, tem falado muito sobre santidade. Mas é um princípio extremamente necessário para os pombinhos. Sem santidade, vivemos fora do plano de Deus. Sem santidade, estragamos tudo. Sem santidade, a pessoa certa vira a pessoa errada. Muitos entram em um relacionamento direcionado pelo Espírito Santo, fazem tudo corretamente, oram, jejuam, e quando abandonam a santidade, se veem sozinhos e perguntam se Deus realmente está no relacionamento. Ele até estava. Mas por causa da escolha pelo pecado, você começa a perder os benefícios da santidade. A escolha é de vocês. A escolha é sempre nossa. Como começar um namoro dentro da vontade de Deus? Muita gente tem várias opiniões sobre isso, né? Inclusive o mundo tem opiniões sobre como você namorar, né, que a gente já falou um pouco aqui. Mas eu quero especificar algumas características que são muito importantes para que a gente possa entender, né? Obviamente, muita gente tem opiniões diferentes sobre quando se deve começar o namoro, movidos pelo espírito de hedonista da nossa cultura. Alguns acreditam que o ponto de partida para iniciar um relacionamento é simplesmente a vontade de começar. Nessa perspectiva, a carência, os desejos, os sentimentos são os sinais que mostram quando é a melhor hora para começar a namorar. Aquelas frases do tipo, seja feliz, você é jovem, aproveita a vida. Ai, meu Deus, fechou a mensagem. Aproveita a vida. Faz o que você quiser, né? Tem como você recuperar ainda. Espera aí, gente, que a mensagem fechou. Tem como você recuperar ainda, não tem problema. Não sei se vocês lembram quando a pastora Celina ela veio aqui nos jovens uma vez, num culto de namorados, ela e o pastor Sérgio, foi a coisa mais fofa. E ela falou, eu fiz uma pergunta para ela. Eu falei assim, pastora Celina, qual seria o seu conselho para um jovem? Né? A senhora tem 50 anos de casada, acho que já até mais, né? 50 anos de casado, qual o conselho que a senhora daria?
E ela falou assim: eu teria dado muito mais ouvido ao Espírito Santo. Porque eu teria evitado muitos problemas que eu vivi por causa da minha falta de dependência a Deus e aos princípios dele. Então, queridos, se a gente faz do jeito que a gente entende, do jeito que a gente pensa, não dá certo, tá? Aí ele diz aqui assim: seja feliz, a vida é sua. Se der ruim, separa. E se você está apaixonado, então só vai. Então vai dar tudo certo no final. Você é muito jovem, você tem como recuperar. Tem muita gente que fala isso, mas vocês sabiam que tem decisões que a gente toma agora que vão valer para a nossa vida toda, que vão refletir no nosso futuro. Por outro lado, né, como cristãos, nossa opinião é bem diferente disso. Ela está um pouco deixada para escanteio ultimamente, mas continua viva. Namore quando tiver um pouco de maturidade. Se você é adolescente, com certeza sentiu um aperto no coração ao ouvir isso. O critério mais sábio para iniciar o namoro não é o sentimento ou a vontade, é o princípio da maturidade. Não resta dúvida de que a questão da idade é relativa, né? Dependendo da cultura, as coisas mudam bastante. Maria, mãe de Jesus, por exemplo, casou-se com José quando ela era adolescente ainda, 16 anos. Isso significa que ela iniciou o seu relacionamento, né, de casamento sendo uma adolescente ainda, mas era outro tempo. Hoje vocês têm acesso a tudo na palma da mão. Era outro tipo de adolescente, era outro tipo de jovem, né? No entanto, a época de José e Maria, os noivos eram arranjados entre as famílias, até o momento do casamento, né? E uma coisa muito importante, né, que o Guga e a Ana falaram aqui também antes, a questão da maturidade, ela tem a ver também com a satisfação pessoal. Em primeiro lugar, tem muita gente que deseja namorar para se tornar feliz. Será que, na prática, isso dá resultados? Na perspectiva cristã, isso simplesmente não funciona. Não namoramos para ficarmos felizes. Namoramos para compartilhar a felicidade que já possuímos. Pois solteiro vem de sou inteiro, com ideia de plenitude e não de soltinho. Nós, cristãos, sabemos que a felicidade e a realização do nosso ser estão em Deus, a menos que já tenhamos descoberto o amor de Deus, revelado na pessoa de Jesus, nenhum outro amor dará conta de nos fazer felizes. A sua expectativa no lugar errado, na pessoa errada, vai gerar frustração em você. Então, se desenvolva espiritualmente, cresça espiritualmente, que isso vai fazer toda a diferença no seu relacionamento. É benefício para você. Não fique ansioso, não fique desesperado. Vai chegar o tempo certo. E esse tempo agora é tempo de você se aproximar cada vez mais de Deus. Muito. Procure amadurecer em sua vida espiritual. Pois se você não possui uma espiritualidade sadia antes de namorar, provavelmente não irá desenvolvê-la em um namoro. Não é impossível, mas é muito pouco provável. Amém? E uma coisa muito importante, que as pessoas ficam, hora para namorar, né? Hora junto para namorar e tal. A gente entende que você precisa orar antes de orar. Antes de você se comprometer a orar com alguém, ore antes. Coloque a sua vida sentimental na mão de Deus. Busque a direção do Senhor para que você possa escolher a pessoa certa. E, gente, a gente tem que parar de enfeitar muito essas coisas e entender que a gente precisa andar em princípio. Porque, às vezes, você encontra um menino lindo, que ele é super galã, que ele é mas ele é muito mulherengo. E isso vai trazer dificuldade para você nesse relacionamento. Aí, às vezes, você fica, porque eu não vou orar com fulano, porque fulano é muito feio. Mas é um menino maravilhoso, um menino de Deus. E você está olhando para a parte externa das pessoas. Isso não é um coração
que agrada a Deus. Quando a gente olha para as pessoas com preconceito, normalmente a gente quer o que todas as meninas querem na igreja. Todo menino que todas as meninas querem é o mesmo ali. Aí tem 10 meninos aqui, mas elas querem só aquele. E as meninas a mesma coisa. Busque em Deus mesmo, ore por isso. Porque é importante, Deus vai responder a sua oração, se você colocar isso diante dele. Amém? Seja um observador, atento e escolha alguém que se encaixe naquilo que você está procurando. Converse muito com essa pessoa antes de ter um encontro, a sós. Se tudo estiver correndo bem, não hesite em conhecer a família da pessoa. Se tudo der certo, pede namoro, não pule etapas. Vai vivendo um dia de cada vez, você é jovem, e todas as suas escolhas agora vão influenciar se esse namoro vai ser bênção para a sua vida ou não. A oração, o que ela faz com a gente? Né? Conclusão. Quem ora antes não entra por uma porta, por mais atrativa que seja, sem antes consultar a Deus para saber se foi Ele mesmo que abriu. Quem ora nunca entra em uma relação, por mais perfeita, diante dos seus olhos, né, pareça perfeita. Deus precisa estar em tudo na nossa vida, gente. Em tudo. Se você já namora... Não, deixa eu falar aqui para os solteiros, só uma coisinha. Se você já namora, depois eu falo para os solteiros. Se você já namora e o seu namoro está fora dos princípios e valores do céu, deu ruim, Flavinha. Não deu ruim. É para dar bom que você veio aqui hoje. Tem coisas que a gente pode consertar, amém, gente? Você não vai sair daqui correndo e terminando com seu namorado. Você pede ajuda, acerta o que precisa ser acertado, tá bom? Busque ajuda para acertar as coisas e pense seriamente, se for o caso, em terminar. O Espírito Santo já deu aquela azedada no seu espírito? Pense bem, pois quem fica com a pessoa errada deixa passar a chance da pessoa certa. Se ainda está sozinho, tenha essa mensagem de hoje como um norte para você. E já comece a orar pela pessoa com quem vai se casar, mesmo que ainda não a conheça. Eu e o Roberto, nós já oramos desde agora pelas namoradas do Arthur e do Benício. Quer dizer, desde muito antes, desde que eles estavam na minha barriga. E eu estou preparando 2 homens maravilhosos. 2 homens maravilhosos para encontrar 2 meninas maravilhosas para viverem o propósito deles. Então, gente, é importante orar. É importante se posicionar, é importante se respeitar, é importante viver a vida, a vontade de Deus para a vida de vocês. Uma vez o Arthur, ele tinha uns 7 anos, ele gritou comigo. Roberto pegou ele pelo ombro aqui, jogou em cima da mesa, assim, com muita força, e falou assim, não grita com ela. Ela é minha namorada. Você já me viu gritando com ela? E ele, não, papai, nunca mais faça isso. Eu não admito que você falte respeito com ela. Princípios que a gente precisa viver e ensinar. Se você permite que o seu namorado, que a sua namorada não te respeite, se você quer viver, está vivendo uma relação que não anda nos valores e nos princípios de Deus, você está indo por um caminho de morte, um caminho de sofrimento. Para as pessoas que estão solteiras, as circunstâncias do presente ou passado ruim que você pode ter tido podem até impedir você de enxergar, tocar e sentir o que Deus tem reservado. Mas elas não têm poder contra as suas orações e a obediência ao nosso Deus. Seja obediente. O preço da obediência é sempre a bênção. Amém? Ore, obedeça e crie expectativa em Deus. Ele é quem sabe os pensamentos bons que tem ao teu respeito. Aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. Está lá em Efésios. A gente tem que entender uma coisa, o Senhor tem planos perfeitos para nós.
E às vezes a gente pula processo, às vezes a gente se submete a algumas coisas, se deixa ser abusado ou abusa, abre mão de viver a plenitude de Deus por causa de um momento agora. Você namora para casar. Você precisa respeitar essa menina que está do seu lado, ou a futura que estiver do seu lado, como Jesus ama a igreja. E menina, você precisa honrar seu namorado, respeitar ele. Amém, gente? Se a gente viver e andar em princípio, nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas se a gente viver da maneira que a gente quer, fazendo o que a gente quer, nossa vida terá consequência. A gente vai colher os frutos disso. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? O tempo passa muito rápido, gente. Quero fazer uma oração com você. Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer pela tua fidelidade, Senhor, e que é impressionante como o Senhor sempre chama a nossa atenção para que a gente volte para o caminho, para que a gente viva o propósito. Como o Senhor está sempre nos ajudando, cooperando para que a gente viva a tua vontade. Por isso, Jesus, eu peço que esses jovens, Senhor, cada um aqui, quem namora, quem não namora, quem é casado, quem não é, quem está em casa, que eles possam, Pai, dar lugar à tua vontade para a vida deles. Queridos, existe mais do que você está vendo aí agora. Existe muito mais do que o que você está sentindo aí agora. Jesus tem um plano para cada um de nós. E o plano dele é sempre bom, agradável e perfeito. Então dê lugar a Jesus na sua vida. Não dê lugar às vozes do mundo. Não queira namorar como as pessoas do mundo. Não queira viver conforme as pessoas que não têm Cristo, que não têm princípio, que não têm valores. Tenha coragem, é difícil, mas tenha coragem. Se posicione. E você vai viver o melhor de Deus para você nessa terra. Jesus, eu abençoo esses jovens, Pai. Eu te agradeço por essa palavra. Eu te peço em nome de Jesus que essa palavra gere transformação, Pai. Os relacionamentos que precisam ser alinhados, os corações que precisam de cuidado, Senhor. Que teu Espírito vá trabalhando, vá cuidando. Levanta, Senhor, pessoas para ajudar, Pai, esse jovem que está necessitado. Espírito Santo, convence esse jovem a procurar ajuda, para que ele não seja roubado de tudo que o Senhor tem para ele e para ela, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo, por essa palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado oportunidade de viver o melhor. Nós te agradecemos, Senhor, por essa igreja, por essa liderança. Agradecemos, Pai, porque a porta dessa igreja está aberta. Te agradecemos porque os jovens estão vindo aqui receber alimento, Pai, que transforma. E que pode gerar, Pai, uma vida nova, uma vida abundante, uma vida diferente. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor fez até aqui. E eu sei que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer por nós. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço. Amém.